Fala pessoal, Luan aqui. Hoje eu vim aqui na casa para pintar o quarto da minha filha. A gente vai passar uma primeira demão, ver como fica e depois prosseguir com a pintura normal aqui, né? Processo normal de pintura, tá? Eu mesmo que vou fazer, não vou contratar nenhum pintor, porque a verba tá curta, né? Assim como deve ser a realidade de muita gente. Então vou eu mesmo pintar. Não tenho experiência de pintura, pintei uma ou outra coisa assim na vida, né? E em casa mesmo, e daquele jeito, né? Sem ter tanta preocupação com a diluição correta, com espalhar correto e tal, sem muita técnica, mas é o jeito que estava disponível para fazer, né? Então eu vou mostrar o quarto primeiro como tá, né? Mostrar a tinta, mostrar ali o que eu tenho o que eu comprei para pintar e depois vou começar o trabalho. Então eu vou virar a câmera aqui e dar uma geral aqui no quarto. Bom, aqui então é o quarto dela, ele tá todo branco, né? Deixa eu afastar aqui a câmera. Aqui tá a porta dela, parede, né? Parede da janela, outra parede e o forro, tá? Então a ideia é pintar as 4 paredes em volta, né? Todas elas, a porta vai ficar branca. Eu já tirei os acabamentos das tomadas, que inclusive quem pintou anteriormente pintou todos os acabamentos. E aí eu vou começar pela parede da janela, até já dei uma protegida aqui no chão. E aí é o seguinte, eu vou usar um rolo normal, né? Um misturador aqui, um pincel pequeno. E eu comprei uma dessas bugiganga de internet que eu vi e que eu espero sinceramente que funcione, tá? Que é esse pad aqui, ó. Tá? Para que serve esse pad? Observe que ele tem essas roldaninhas aqui, essas rodinhas, porque isso aqui em teoria é para ajudar a fazer o acabamento, tá? Sem borrar. Então eu encosto a rodinha ali, passo ele para fazer a pintura, tá? Eu sinceramente espero que isso aqui funcione, tá? Porque eu nem mascarei aqui, não botei fita, nada, porque eu vou testar primeiro isso daqui, ver se funciona. E se funcionar, eu vou seguir com ele e acho que vai facilitar a minha vida. Peguei um baldinho aqui para misturar, uma bandejinha, né? E aqui, ó, a tinta que a gente escolheu, provavelmente não vai dar para ver pelo vídeo bem o tom, tá? Mas é um verde bem clarinho e o nome da cor é geladinho, tá? Geladinho, acho que dá pra ver aqui, ó. Tá ali a referência, inclusive, depois, tá? Pra quem achar interessante, tá? Eu escolhi a tinta toque de seda, tá? É o tipo da tinta, ele é um acabamento acetinado, ou seja, tem um pouco de brilho, tá? Toque de seda da Suvinil. E por tudo que eu li na internet, não seria indicado passar na minha parede aqui essa tinta porque ela realça um pouco os defeitos, tá? Mas em compensação eu vou teimar, né? Vou contra o pessoal que está indicando isso, os pintores, porque ela é uma tinta mais fácil de limpar. E então mesmo que tenha defeitos na minha parede, eu dei uma lixada em alguns lugares aqui, né? Mas eu não sei se a câmera vai pegar legal, ela tem uns defeitinhos na massa, onde o pessoal não fez bem aqui, não lixou legal e tal. E tem umas rugosidades a mais que provavelmente não vai dar pra ver no vídeo, tá? É muito difícil de mostrar isso no vídeo, mas a parede tem alguns defeitos, tá? Como por exemplo isso daqui, ó. Aqui eu até dei uma lixada, mas o pessoal tapou o buraco e colocou muita massa que não ficou legal. Aqui em cima também tem um defeito, tá? Então assim, a parede tem defeitos, né? Eu imagino que alguma coisa vai ficar aparecendo, mas eu resolvi arriscar igual com a tinta toque de seda, tá? Então eu vou passar uma primeira demão. Primeiro eu vou fazer um recorte, tá? Eu vou iniciar pelo recorte com o pad ali, até porque eu quero testar ver se aquilo ali presta. E aí depois eu faço a pintura da parede toda, né? Então eu vou diluir aqui, né? Eu vou fazer 2 diluições, né? A primeira pro pad tem que ser um pouquinho mais grossa a tinta ali, diluir só uns 10%. É uma tinta base água, né? Então dilui com água. E para fazer a pintura na parede mesmo, a primeira demão, eu vou diluir em 30% conforme está na embalagem e instrução, tá? Então sempre leiam a embalagem que está escrito ali para poder fazer a diluição correta, tá? Vou fazer aqui as diluições e depois eu volto aqui. Aí pessoal, abri a tinta aqui, tô dando uma mexidinha aqui antes de diluir. E observe que é um verde bem clarinho, né? Como eu falei,
geladinho, o nome da cor. É um verde bem clarinho, só pra te quebrar o branco mesmo, né? Eu não queria nada muito escuro porque aqui é o quarto da pequenininha, né? Então tem que ser uma cor suave. Eu vou dar uma boa mexida aqui antes de diluir, né? Até pra tinta misturar aqui, quebrar as moléculas dela, né? Como dizem. E a diluição que eu vou fazer, como eu falei anteriormente ali pro pad, eu vou diluir 10%. E eu li a lata aqui, tá? E como eu falei, né? É importante ler as instruções. Ela fala em diluir 20%, tá? Aqui embaixo, ó. 20%, tá? Então é uma tinta que seca bem rápido. 2 horas ao toque, né? 4 horas entre demãos e o total 12. E ela não tem assim um grande rendimento, mas para o quarto aqui, não é tão grande, vai ser suficiente, tá? Eu medi o quarto aqui, agora não me lembro quanto tem. Possivelmente vai ter um ruído de fundo, porque tem um pessoal trabalhando aqui, tá? Então desconsiderem, mas casa em obra é assim mesmo, tá? Então eu tenho aqui o auxílio de um copo medidor aqui, que eu trouxe água, né? E aí eu vou fazer a diluição aqui, como eu falei, de 10% pro pad e de 20% para a parede como um todo, tá? Então só para mostrar aqui a tinta, depois que eu fizer o recorte aqui eu volto e mostro como está o recorte. Pessoal, take rápido aqui só para falar do pad, tá? Ó, o padzinho ali funciona, tá? Funciona bem. Fiz o recorte aqui, só não fiz lá em cima naquele espaço ali porque ele não cabe, mas é bem fácil de usar, tá? Sem mistério nenhum. Eu até nem posso demorar aqui, senão a tinta vai secar. Mas o macete é o seguinte, para umedecer o pad eu usei o pincel, que foi uma dica que eu vi na internet. Então molho o pincel, passo no pad e aí passo ele na parede, daí ele fica bem molhadinho sem sujar as bordas dele ali. E aí a parede fica bem recortadinha, ó. Então bem bom de usar o pad, tá? Funciona, uma boa porcaria de internet. Não é muito barato, tá? Eu vou deixar os links ali, mas vale a pena. Dá um acabamento muito bom e quem é amador consegue usar fácil, tá? Então eu vou concluir essa parede aqui, a primeira demão, depois eu volto. Aí pessoal, primeira demão aplicada com os recortes, e dá pra ver, eu acho de perto que ficou direitinho, até falta... Sim, eu não sou pintor, não tenho prática, tá? Então poderia ser melhor de repente aqui no cantinho, mas para um amador eu acho que tá bem ok, né? Ali em cima não deu para fazer com pad, então usei um pincel angulado, que é esse aqui, ó. Ele tem um ângulo aqui, ele não é reto, não sei se dá para ver bem, ó, mas o ângulo é mais ou menos como aparece aqui, ó, na parte metálica, tá? Ele tem um ângulo aqui. E aí esse ângulo facilita fazer os cantinhos lá. Inclusive, para quem não quiser comprar o pad, dá para comprar só o pincel angulado, né? E aí ele, lá em cima eu fiz tudo com ele, tá? Então a primeira demão tá aí. Eu achei que marcou bem pouco. Eu demorei um pouquinho para passar a tinta depois do recorte, mas marcou bem pouco, né? Claro que ela vai sugar agora, mas eu achei que ia ficar mais marcado pela minha inexperiência, né? Mas tá aí, ó, vai ser dessa cor que vai ficar, obviamente com um preenchimento melhor, né? Então eu vou tocar aqui nas próximas paredes, porque senão a tinta seca. Bora! Aí pessoal, quarto pintado, primeira demão. Logicamente vocês não vão conseguir ter uma impressão fiel de como tá, mas dá para ter uma ideia da cor, né? Considerações sobre a tinta, tá? Esse toque de seda aí. Ela mostra bastante as imperfeições mesmo, especialmente onde tem algum problema na parede e tal, como aqui, ó. Isso aqui eu não tinha visto antes, só apareceu agora. Acho que tinha um quadro, algum adesivo aqui, não sei. Mas, paciência, né? Vai mostrar alguns defeitos e tal, mas eu queria usar essa tinta por conta da facilidade de limpeza depois. E a tinta que estava aqui é fosca, né? Então bem ruim de limpar. E ela não rende muito, tá? De fato ela não rende muito. Depois eu vou falar para vocês no final do vídeo aí as medidas do quarto e o quanto foi de tinta, né? Porque ainda tenho mais, pelo menos uma demão, tá? Sendo que aqui já tinha um fundo branco, tá? Eu acho que em parede que tiver só com massa, né? Talvez ela vá sugar mais, né? Todas as paredes, à exceção dessa daqui, eu fiz o recorte antes. Essa aqui eu fiz o recorte depois para testar e eu achei mais difícil, tá? Achei que marcou mais. Aqui, ó, aqui ficou marcado e eu não consegui tirar. Então eu achei ruim fazer o recorte depois, mas eu não sou pintor, né? Não tenho técnica, então isso atrapalha muito, tá? Já nas outras aqui não dá para ver o recorte, porque eu fiz antes.
né? Tirando só, claro, algumas partes que parece que tá manchado, mas é que a tinta tá sugando já. Então, por enquanto é isso, primeira demão. E assim que forem as outras demãos aí, né? Ou duas ou três, eu não sei quanto que vai precisar, eu volto para mostrar. Até mais. Aí pessoal, quarto finalizado. Fez duas demãos, tá? E aí o preenchimento foi esse que vocês estão vendo, claro que está longe, né? Mas sim, ficou uma cor bem agradável aos olhos, assim, ficou leve e ao mesmo tempo tirou aquele branco todo que tava, né? Aí agora tem o gesso e as aberturas, rodapé e marcos branquinhos e a parede verdinha, né? Então a gente usou uma lata de 3,6 litros. Eu dei a primeira demão, minha esposa deu a segunda e sobrou em torno de 20%, 15% da lata, tá? E o quarto aqui ele tem, eu vou medir ali e já mostro para vocês que eu acabei esquecendo a medida. Deixa eu medir, eu já volto aqui. Bom, voltei aqui, medi o quarto, tá? Ele tem da janela até essa parede aqui 3,20 metros e da parede da porta até essa outra parede aqui 2,5 metros, tá? Então 13,20 por 2,5. E aí foi o rendimento da tinta, né? Sobrou uns 15% e a gente conseguiu dar duas demãos, tá? Claro que aqui a parede ela já tinha fundo, né? Ela tinha uma tinta branca e isso facilita com certeza a ancoragem da tinta, né? Sobre preenchimento, tá? O que acontece, tá? Até se vocês observarem, ó, minha parede tem algumas falhas e tal. Como o capital é curto, tá? A gente optou por não corrigir 100% todas as paredes porque a gente não vai ter dinheiro, né? Daí eu teria que pegar, comprar massa corrida, pagar alguém porque provavelmente não ia ter tempo para fazer, né? Ou tipo eu ia ter que fazer, ia demorar muito e eu tenho a intenção de me mudar nos próximos dias, né? Então a gente não ia conseguir. Então a gente preferiu fazer assim mesmo, né? Ter o feito, né? Ao invés do perfeito, mas ter ele logo, né? E aí depois com o tempo a gente vai ajustando, vai refazendo as obras, né? Tem esse piso aqui que é bem feio, né? Bem antigo, mas que é o que vai ficar por enquanto. E a minha filha tá feliz da vida que o quarto dela tá pintado, para ela é isso que importa, né? Então, se ela tá satisfeita, eu tô satisfeito e com o tempo a gente vai melhorando e ajustando as coisas como é o processo natural, né? Deixa eu virar a câmera para mim aqui, daí eu vou encerrar o vídeo trocando uma ideia final. Bom, então, acho que é mais ou menos isso, né? Eu não consegui mostrar detalhes, assim, de eu trabalhando e tal, porque eu não tenho um suporte, eu também estava sozinho, a maior parte do tempo porque minha mulher estava ocupada fazendo outra coisa, né? Então eu estou satisfeito com a cor, bem satisfeito com a cor. Infelizmente não está do jeito que eu queria, a questão do acabamento e tal, tem alguns problemas na parede. E todo pintor fala que essa tinta aqui, que é o toque de seda, e aí todas as informações sobre a tinta e tal, isso vai estar na descrição, inclusive com link, tá, para quem quiser. Dizem que ela ressalta muito os problemas e tal. Sinceramente, para mim, tá, eu que sou amador, ela não fez nada demais com os defeitos, tá? Ela mostrou os defeitos que já tinha, né? Então não apareceu nada de novo, não surgiu algo por conta da tinta. Se a parede tiver algumas marcas e tal, ela vai evidenciar um pouquinho e tal, mas não tem nada aqui que me incomode que eu não soubesse, tá? Tudo que tem de problema e defeito aqui eu já esperava, né? Já eram problemas que já tinha, tá? E então eu estou bem satisfeito com a cor, achei que a gente acertou em cheio com a cor pelo que a gente queria, claro, né? Porque isso é questão de gosto e gosto é uma coisa muito particular, mas estou bem satisfeito e acho que a minha filha vai ficar bem feliz, ela deve estar chegando logo logo para dar uma olhada no quarto dela aqui e ver como que tá. Beleza? Então é isso, agradeço a quem acompanhou esse vídeo todo picotado aí que eu fui fazendo os cortes, mas é assim que eu consigo trazer as coisas, então é assim que elas vão aparecer por aqui, tá? Muito obrigado, quem gostou, se puder dar uma curtida e quem quiser acompanhar mais, quiser se inscrever, fique à vontade, agradeço muito, isso ajuda e a gente vai evoluindo aos pouquinhos como é possível, né? Dentro da minha realidade é assim que vai ser feito. Um abraço.